Cantamos esses hinos e isso ilumina nosso semblante ao pensar que depois de 10.000 anos não teremos menos tempo. Mas vocês sabem, agora é a hora de trabalharmos para o Senhor, não é? O único tempo que temos é neste pequeno período de vida mortal enquanto estamos aqui. E creio que nos compete dedicar cada minuto que pudermos ao serviço do Senhor fazendo algo. Não importa o que seja, seja cantar, testificar, fazendo algo para a glória de Deus. Pois pensem, vamos cantar por 10.000 anos depois de chegarmos lá. Essa é só a parte de cânticos, ainda não acaba. Então, vocês sabem, 10.000 anos. Então, será uma ocasião maravilhosa. Agora, estamos anunciando esta noite e apenas tenho de partir de manhã para Idaho, ausentar-me por uns dias e voltar. E então, querendo Deus, queremos começar um reavivamento à antiga, aqui mesmo no tabernáculo. Nas próximas semanas, saberemos tudo a respeito, querendo o Senhor. E um bom reavivamento de ensino. Apenas enfiamos as mãos no pote de mel esta manhã e tivemos uma ocasião maravilhosa, gloriosa. E sabem, vocês que não estiveram aqui, com certeza perderam uma longa apresentação. Foi uma longa apresentação, 2 horas estive aqui ensinando. E então me senti tão bem. Acabei de voltar do Colorado e me sinto ótimo. E assim eu ia começar o reavivamento de imediato. E uns bons amigos meus, que não consegui dizer não a eles, o irmão Hagan Bright e muitos da Califórnia, os homens cristãos de negócios, pediram-me para me encontrar com eles em Idaho, e tenho de ir para a Califórnia pela manhã, ir para Idaho terça-feira, e estão descendo o rio Snake e tal, queriam que eu fosse com eles, visto que eu não tinha reuniões marcadas, assim sabe, se alguém faz algo de bom para você, você os ama. Isso mesmo, eles têm sido bons para mim. Então, cheguei e perguntei ao Senhor e pareceu-me dizer que não havia problema se eu fosse. Então, vou. Então, voltar, querendo Deus, e começar o reavivamento e ter ótimos momentos à moda antiga. Agora, queremos que pensem nisso e orem a respeito, para que Deus abra as janelas do céu e derrame o espírito do reavivamento em nós. Como dissemos esta manhã, vocês sabem, as águas e por exemplo, o rio, eu poderia dizer, agora, e às vezes esse rio é tão agitado e pulando e saltando, mas não tem mais água nele do que quando está o mais quieto possível, mas está acontecendo um reavivamento, vejam, e o vento está soprando nele, fazendo-o pular e se regozijar. E o bom é que faz flutuar todos os gravetos e lixo, como eu disse, para a margem. É o que o reavivamento faz, nos faz saltar de um lado para outro, assim até nos levar. Estamos pulando aqui, saltando e pulando ali e lá para orar por isto e o próximo. Vejam, de repente o Senhor nos revela. Sabe, você não devia ter falado sobre aquele próximo, afinal. Bem, vou convidá-lo para ir à igreja. Faz sair um pouco de escória, vocês sabem. Então, é o que queremos fazer neste tempo vindouro. Agora, não quero tomar muito do tempo de vocês, pois sei que amanhã é segunda-feira e dia de trabalho. E durante o tempo do reavivamento, querendo Deus, só queremos cerca de 1h30 ou 2 horas por noite, a parte de hinos, e então ir direto ao ensino da palavra. E penso que hinos são maravilhosos, mas pode-se arruinar uma reunião com hinos em excesso, vejam, estão vendo? Podemos cantar, mas o que a casa de Deus é para a correção, para a palavra, para entendimento, instrução, para que saibamos como nos comportar. E acho que vocês estão muito bem com seus hinos agora, como esta noite. Isso é ótimo. Agora, durante este tempo, teremos cânticos especiais, é claro. Não podemos colocá-los todos em uma noite, mas noite após noite teremos especiais. E queremos que convidem as pessoas a virem, e porque talvez tenhamos de anunciar de última hora, quando voltarmos. E procurem, e faremos um pequeno anúncio no jornal, e venham todos. Agora, não será um culto de cura, será um reavivamento. Agora, um reavivamento não significa trazer novos convertidos. Um reavivamento significa reavivar aqueles que já estão convertidos, entendem? É um reavivamento, significa reavivar, vejam.
fazer crescer, fazer viver de novo. E a igreja, às vezes, relaxamos um pouco. E assim, estamos buscando um daqueles dos velhos tempos, como tínhamos há muito tempo. Gertie me ligou há pouco e disse que ela e a irmã Angie viriam e cantariam para mim aquele reunião de acampamento de 40 anos atrás. Assim, estamos esperando e digam aos outros irmãos e irmãs da igreja que estão todos convidados. Agora, esta noite, estamos estudando um assunto muito profundo, anunciado esta manhã. E, sem dúvida, agradeço a hospitalidade e a bondade do nosso irmão Neville, sempre disposto a se sentar e nos deixar vir à frente e tudo mais. Esse é um irmão de verdade. Cede seu púlpito liberalmente, como se não fosse nada fazê-lo. Assim, eu prezo muito o irmão Neville e sempre foi prestativo em tudo o que lhe pedi para fazer. Ele está sempre disposto a fazer, sem demora, de modo que prezo um irmão assim. Esta manhã, temos estudado nos últimos 4 meses, ou algo assim, no 9 ou no capítulo 10 do livro de Hebreus. Começamos com o versículo 8 e fomos até o 25, acho eu, esta manhã. Então, esta noite, anunciei que ensinaria, querendo o Senhor, sobre o pecado imperdoável. Qual é o pecado imperdoável? Agora, para repassar, queremos voltar à leitura da Escritura e rever apenas uma afirmação ou duas desta manhã, e então entrar neste tema do versículo 25, ou melhor, do versículo 26, e do livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos começar a revisar por volta do versículo 19 e descobrir algumas coisas. Paulo, falando aqui, está tentando separar a lei da graça. O princípio, ou o assunto principal, é separar a lei da graça. E aqui ele mostra a aproximação a Cristo pela lei, a aproximação a Deus por Cristo. E ele as está separando juntamente, mostrando o que cada parte desempenha. E todos nos evangelhos, todos desempenham o mesmo papel, só que sob uma dispensação diferente. Então vimos onde aquele adorador vinha, fazia sua oferta em sacrifício que sangrava. Esta manhã fomos até Jó, mentalmente falando, achamos Jó vivendo sob os dias da oferta e do holocausto. E ele pensava que talvez, se seus filhos tivessem pecado de alguma forma e não entendessem que tinham pecado, Jó fazia um holocausto por seus filhos para garantir. Gosto disso, vocês não gostam? Interesse em seus filhos, fazendo um holocausto, oferecendo uma oração sobre o sacrifício da morte de uma ovelha, para que seus filhos não se perdessem se tivessem pecado, para que Deus os perdoasse dos seus pecados. Então continuamos em Jó e vimos, no final, como compensou. Deus, depois que Jó passou por seu tempo de correção e provações, e no final compensou. Jó não perdeu nenhum dos seus filhos. Foram-lhe restaurados em dobro todas as suas ovelhas, todo o seu gado, todos os seus bois, todos os seus camelos. E então Deus restaurou, ou lhe deu seus filhos. Estavam todos mortos para a terra, mas estavam esperando ele chegar na glória. Nenhum deles se perdeu, vejam. Deus deu a Jó suas filhas e seus filhos, o que significa viver e andar na luz que você tem para andar, vivendo conforme todas as regras e dispensação, quando ele governa. Encontramos na Bíblia que Zacarias, o pai de João Batista, o qual era primo de 2º grau de Jesus, que ele era um homem justo. Notaram na Escritura? Homem justo, vivendo sob a lei. E em sua casa se faziam orações continuamente. E sua esposa Isabel era estéril. E foi o Espírito Santo que veio a ele na forma, ou foi Gabriel, o arcanjo, quando ele estava fazendo sua oferta, movendo incenso, queimando incenso, enquanto orações estavam sendo feitas no templo,
que o arcanjo Gabriel foi a ele porque ele estava andando em toda a luz que tinha para andar. É só isso o que Deus pode requerer de nós, toda a luz que temos para andar. É aí onde o Evangelho, o objeto mental do Evangelho, falhou em terra pagã, porque só lhes levamos uma teoria, ou melhor, um pouco de teologia que algum homem inventou. E nisso nós lhes apresentamos isso e não é mais eficaz do que as próprias adorações que eles tinham. Se, em outras palavras, se lhes é ensinado que o Sol é um grande poder e controla a Terra, ele controla, em certo sentido, mas então eles creem que esse Sol tem um poder, que pelo Sol vem a vegetação, pelo Sol vem a vida, pelo Sol vem... Bem, isso é a pura verdade, mas o Sol é apenas uma criação do Criador. Tivemos um na plataforma lá. Agora, vocês de certo receberam cartas disso. Muitos de vocês que conhecem os missionários e tal. Um veio, eles se sentam e olham para o Sol até ficarem totalmente cegos. E sentem que se o Sol lhes cegar os olhos, então não poderão ver o pecado e as coisas do mundo. Estarão cegos para o mundo. E então, fazendo isso, ora, eles serão salvos. Agora, esse é todo o conhecimento que eles têm de Deus. Isso lhes foi ensinado, de modo que creem que é o que devem fazer um sacrifício, ter seus olhos cegados pelo sol, e assim serão salvos. Outros andam no fogo, deitam sobre pregos, ficam com as mãos levantadas, dizem que não abaixarão as mãos até encontrarem paz. E suas unhas crescem para trás das mãos assim, por anos e anos e anos, e as unhas crescendo encurvadas. Nunca abrem a mão, ficam com ela erguida, andando assim, sinceros, perfeitamente sinceros, mas não têm o Evangelho. Agora, e isso é nosso dever, cuidar para que esses seres mortais, bem como nós somos, e afinal, eles são nossos irmãos quanto à carne, pois Deus, por um só sangue, fez todo homem, todo ser humano, saiu da única árvore, Adão, no princípio. Agora, então, através disso, é nosso dever, como irmãos cristãos, levar-lhes o Evangelho vivo e verdadeiro. Então, lá, quando alguém é desse tipo, um adora pequenos animais, insetos e tal, então, vejam, eles adoram a criatura em vez do Criador. Então, quando ouvem o Evangelho do Senhor Jesus, eles já ouviram muitas vezes através da vida missionária, distribuindo folhetos e tal. Eles dizem, eu disse, quantos de vocês, cavalheiros, sabem sobre o Senhor Jesus? Todos eles. Quantos de vocês creem que ele foi o Filho de Deus? Nenhum deles, vejam. Bem, o que vocês acham que ele foi? Ele foi um professor como o nosso e tal, estão vendo? Porque isto, que não há nada, através de qualquer um dos seus deuses, que produza quaisquer resultados naturais, mas através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fará acontecer cada palavra que ele disse. E é isso mesmo, isso faz a diferença. Quando aquele pobre homem de pé lá, cego, não via há anos e anos, eu disse, o que a religião de vocês pode fazer por este homem? Nada, claro. Eu disse, mas Jesus Cristo pode lhe devolver a vista agora. E devolveu. Assim, essa é a realidade do Evangelho. Agora, Paulo, aqui, ao falar em Hebreus, estava tentando dizer às pessoas que a aproximação a Deus era através do sacrifício sangrento do Senhor Jesus Cristo. É assim que você se aproxima dele. É através de Jesus, pois ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Deus reconheceu isso. E agora ele disse, no Antigo Testamento, quando levavam o Cordeiro, faziam sua oferta, seu sacrifício, seguravam o Cordeiro pela cabeça enquanto ele tremia e morria.
O sangue escorria por todo o cordeirinho quando sua veia jugular era cortada. Então compreendiam que aquele cordeiro estava morrendo no lugar deles. Então saíam com a mesma crueldade no coração que tinham quando chegavam. O mesmo desejo de adulterar, o mesmo desejo de mentir, o mesmo desejo de furtar e matar e tudo mais. Mas se um homem põe uma vez a mão, oh, que coisa! Um homem põe a mão na cabeça de Jesus Cristo e confessa o seu pecado, sentindo as dores e a agonia do Calvário, o que ele teve de pagar para redimir um homem do pecado. E o Espírito Santo, do sangue de Jesus Cristo, vem purificando esse homem. Ele sai uma nova criatura, e é de uma vez por todas. Ele sai uma pessoa diferente. Ele sai com todo o problema do pecado resolvido para sempre. Porque por um só sacrifício, diz a Escritura aqui, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E ele disse, o Espírito Santo testifica disso. Estão vendo? Aquele único sacrifício para sempre. Ele fez sua oferta, dando sua própria vida, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E temos um sumo sacerdote assentado na majestade de Deus, na presença do grande Criador, intercedendo com base em nossa confissão. Então disse aqui no versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pensem nisso, sem medo. Essa é a maior praga que há na igreja cristã hoje, é estar com medo. E o motivo de estarem com medo é por não serem ensinados certo e estabelecidos certo no Evangelho. Não há motivo algum para que este lugarzinho aqui não seja uma colmeia do poder de Deus, zumbindo com a glória de Deus, voando de todo lugar. Este lugarzinho minúsculo aqui é conhecido em quase todo o mundo. Este lugarzinho onde vocês estão sentados esta noite, não por causa de William Branham, mas por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e um evangelho pelo qual se tem batalhado. Não, Senhor, não tive nada a ver com isso, de modo algum. Foi Ele quem fez isso e tornou o lugar conhecido em todo o mundo, quando não passava de uma pequena estrutura de $1.500 ou algo assim, erguida aqui sem assoalho. Mas é o Deus Todo-Poderoso que faz essas coisas. Agora, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Não o antigo caminho, pelo novo e vivo caminho. Aquele era o caminho morto, uma ordem da lei, mas agora entramos pela graça, por meio do Espírito Santo. Oh, espero que vejam. Nada que vocês pudessem fazer. A lei era obras. Não tocar, não manusear, não provar, não comer carne, guardar sábados, luas novas, toda forma de adoração, o que o homem fez. Mas neste novo e vivo caminho, não há nada que pudéssemos fazer. É o que Ele faz por nós, pela graça. Nós só aceitamos. Cristo tira o pecado. Nós cremos nele, ouvimos o Evangelho, cremos nele, o aceitamos. E então, se em verdade o aceitamos do fundo do coração, Deus nos dá o Espírito Santo como testemunha. Então, o Espírito Santo testifica a você que seus pecados se foram e você está morto para o mundo. Você se levanta em novidade de vida para trilhar uma vida nova, para viver uma vida nova, para viver no poder e na presença de Deus, para não mais se deixar levar por tudo, mas para andar segundo o Espírito, como filhos e filhas de Deus. Romanos 8:1 disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, para muitos de vocês aqui, visitantes de outras igrejas, não quero que pensem que sou um crítico de outras igrejas e que tento agradar esta igreja.
O que estou tentando fazer é tirar a carnalidade desta igreja. E isso é o principal. Tenho muito a fazer. Mas para tentar fazer isso, manter nossas próprias portas varridas aqui, mas ao fazê-lo temos de usar outros exemplos. E vocês sabem, irmãos, das suas igrejas, todos precisamos dar uma varrida. Vocês entendem isso? Assim, a questão é ver que Deus não reconhece nenhuma organização ou nenhum grupo de pessoas. Se você é metodista, Ele não o reconhece porque é metodista. Se você é pentecostal, Ele não o reconhece porque é pentecostal. Ele só reconhece um indivíduo, amém, que nasceu, foi regenerado pelo Espírito Santo e feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não reconhece organizações, Ele não reconhece grandes reuniões. Deus nunca vem em grandes reuniões só porque é uma grande reunião. Ele vem porque os corações estão de comum acordo e esperando que Ele venha. Olhem para Jesus, para a igreja mais humilde. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Agora, eu disse esta manhã e direi de novo agora que nossa igrejinha aqui, quanto a nós, tentamos nos firmar na inadulterada palavra de Deus. Deve vir daqui. As igrejas, quando organizam suas igrejas, as coisas que fazem bloqueiam as bênçãos de Deus por sua teologia, de modo que Deus não pode abrir caminho para abençoar seu povo. Eles deixam sua igreja tão formal, tão inflexível e tão cerimoniosa que o Espírito Santo não pode entrar na igreja. E então, quando o diabo viu que ele tinha feito isso e alguns iam abrir caminho de qualquer maneira, então ele os deixou abrir outros canais que não eram o Evangelho e os desviou para o fanatismo. Isso mesmo, estão vendo? Ou se torna um bando de fanáticos ou um bando de formais. Mas no meio do caminho está o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como falei esta manhã, e reforçando agora para esta grande pergunta que estou para fazer daqui a pouco, é isto, que os homens recebem o Espírito uns dos outros. Tenham cuidado para não receber o Espírito de algum homem em vez de o Espírito do Senhor. Vão a uma igreja, observem a forma como o pastor age e verão a forma como as pessoas agem. Estão vendo? Se o pastor for muito cerimonioso e inflexível, as pessoas serão iguais. Se forem aonde é desenfreado e fanatismo, as pessoas serão iguais. Assim, irmãos, devemos estar agradecidos aqui no tabernáculo esta noite por um pastor que é são, sensato e prega o evangelho simples, completo, livre e em seu poder. Sim, Senhor. Se há algo que quero representar certo neste mundo, se não represento certo a humanidade, quero representar Jesus Cristo em sua vida. Quero ser um cristão bíblico. O que a Bíblia diz é nisso que quero crer. Não importa quem discorde ou quem não discorde, eu não rompo relações com eles, mas quero crer na Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Creio que esse é mesmo o plano da salvação. A palavra de Deus é a única rocha que permanecerá e resistirá ao passar das eras. É a palavra de Deus. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Assim, creio que esta é a verdade. Tem Deus. Digo isso humildemente diante da minha pequena igreja, assim. Não poderia dizer isso em grandes encontros, pois criticariam e tal. Mas, como vidente, a quem Deus mostra visões, isso não me faz mais do que aquele bêbado que se converteu 10 minutos atrás em algum lugar. Isso mesmo, ele é cristão, assim como eu. Vai para o mesmo céu, desfruta das mesmas bênçãos e coisas que eu ou qualquer outra pessoa. Não há pessoas importantes e pessoas de renome no reino de Deus. Somos todos um. Isso mesmo, todos são a mesma pessoa, irmãos e irmãs. Quer sejamos amarelos, negros, brancos, seja o que formos, somos um em Cristo Jesus. Não há DD, LL e os pequenos, diáconos e zeladores ou o que forem, são todos iguais em Cristo Jesus. Uma pessoa. Não estamos um acima do outro. É por isso que somos irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo. E então, quando nos reunimos, assentados nos lugares celestiais, unânimes, de um só coração, unânimes,
então o Espírito Santo pode entrar e nos abençoar e nos dar a preciosa palavra de Deus. Então, nisto, muitas vezes, através de visões, vejo coisas. A primeira coisa, quando alguém me diz ou escuto numa gravação que tive uma visão e predisse algo antes de dizer qualquer coisa sobre a visão, qualquer coisa, primeiro confiro essa visão com a palavra de Deus. E se não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu diria que até agora, graças a Deus, tem sido sempre de acordo com a palavra. Mas se fosse contrário à palavra de Deus, eu diria, não deem ouvidos a isso, porque é falso. Esta é a verdade aqui, a palavra de Deus. Então, quando chegamos sãos e sensatos a Deus, quando chegamos sem malícia, sem preconceito, com o coração aberto, dispostos a aprender, Deus pode ensinar. Quando estamos dispostos a aprender. Mas devemos primeiro deixar de lado a tradição, deixar de lado as ideias que nos foram ensinadas. Agora sei que a mãe de vocês lhes ensinou coisas que eram muito boas e tal, mas às vezes a mãe estava errada. Tenho uma mãe sentada neste local que exatamente o assunto ao qual chegarei em alguns minutos, me disse anos atrás que achava que o pecado imperdoável era uma mulher, um caso de aborto. Em outras palavras, tirar a vida de uma criança antes de nascer. Disse como ela poderia ser perdoada? Mamãe, o que ela sabia em tudo, o que ela sabia era verdade, estão vendo? Mas não é verdade de acordo com a palavra de Deus. Então, isso faz diferença. Assim, alguém disse, nasci católico, minha mãe era católica, ela me criou como católico, permanecerei católico. Bem, fui criado como batista, mas não permaneci batista. Quando vi que a palavra de Deus dizia o contrário da doutrina batista, eu criei na palavra de Deus e deixei que a palavra de qualquer outro homem fosse mentira. Isso é, não rompo relações com o homem. Digo, irmão, é nisto que creio. Ainda sou seu irmão, mas creio que esta é a palavra de Deus. Agora, e quando você se estabelece fundamentalmente certo, então você tem ousadia para entrar. Agora, conheço pessoas, e todos têm de admitir que temos pessoas nos grupos da santidade, temos pessoas nos grupos pentecostais, temos pessoas nos grupos nazarenos e nos peregrinos da santidade, e na metodista e na batista e em todas que fingem ser cristãos, que não são cristãos. No fundo do coração, eles sabem que não são cristãos, mas não creio que haja qualquer homem ou mulher em qualquer dos grupos que conseguiria encarar Jesus Cristo e se arrepender de fato dos seus pecados com um coração verdadeiro e totalmente rendido, dizendo, Senhor, em verdade eu creio que Deus não pusesse neles o batismo do Espírito Santo na mesma hora. Agora você é crente, mas Deus não reconhece sua fé até que Ele aprove para você. Amém? Oh, irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Quando sua fé pode ser reconhecida em seus próprios pensamentos, mas quando se trata dos pensamentos de Deus, Deus sela essa fé pelo batismo do Espírito Santo. Creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e Deus lhe deu o selo da circuncisão como sinal de que o havia aceitado. Aleluia! E o selo do Deus vivo hoje, examinem as Escrituras, é o batismo do Espírito Santo no coração humano. Amém! Efésios 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. O selo de Deus, o reconhecimento de Deus de você como crente, o sela no corpo pelo batismo do Espírito Santo. Então, se você não foi enganado a crer em alguma teoria, algum sentimento, alguma outra coisa, o que está bem, não tenho nada contra isso. Seja qual for a forma como Deus o deu a você, isso é assunto de Deus e seu. Veja, mas quando um homem nasce do Espírito de Deus, você o encontrará caminhando tão ousada e humildemente quanto possa até o
trono da graça, sabendo que tem direito de comer da árvore da vida. Pois algo aconteceu com esse indivíduo, o que foi experimentado por ele, que ele nunca encontrou em nenhum outro lugar do mundo. E todo homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus tem uma experiência por dentro, de modo que sabe claramente quando aconteceu, como aconteceu e que tipo de efeito teve nele. Cada homem e mulher que já nasceu do Espírito de Deus, algo aconteceu, algo muda. O que é isso? É uma conversão. Como dissemos esta manhã, você tem um lençol velho lá, o mais sujo possível, cheio de tinta e tudo mais. Nada pode tirá-la. Mergulhe-o numa lata cheia de Clorox ou numa banheira. Tire-o, estará todo branco. É o que o sangue de Jesus Cristo faz com o crente que confessa seu pecado. Disse, há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel. Quando pecadores emergem sob a torrente, perdem toda a sua mancha de culpa. Então, quando Deus sacode o lençol e vê que está seco pelos ventos santos de Deus vindo como um vento veemente e impetuoso do céu, ele pega o Espírito Santo e o sela para o dia da redenção assim. Então o diabo olha para esse selo. Ele não pode ir até ele. Ele pode provocá-lo e zumbir para ele e discutir com ele, mas não pode chegar a ele. Isso mesmo. Ele não pode pegá-lo porque há um selo de Deus que o proíbe. Aleluia! O proíbe de tocá-lo. Essa é propriedade privada de Deus. Aleluia! Sim, Senhor. É o que faz o homem andar com ousadia. Eles não têm medo de se desviarem. Não, Senhor. Eles não têm medo do que o diabo diz. Há uma coisa nisso. Você pode buscar as suas razões e pode se limitar à razão. Não tente arrazoar. Você diz, agora deixe-me ver. Talvez eu fizesse isto. Não arrazoe, creia. Deus não vem pela razão, é tudo sem arrazoamento. Ninguém pode entender Deus. Você nunca entendeu e eles nunca entenderão. Você não conhece Deus pela razão. Você conhece Deus pela simples fé infantil para aceitar a sua palavra. Você diz que é a verdade e crê nela. É assim que você conhece Deus. É pela fé, não pela razão. Seu poder de arrazoar estava em você mesmo, mas a fé vem de Deus. Fé é algo que nasce em você, algo que Deus lhe dá. E é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se arrazoam. Aleluia! É de onde ela vem, através disso, através do inadulterado poder do Senhor Jesus Cristo, que faz da criatura uma nova pessoa, batiza-o de novo no Espírito Santo, lava-o, pendura-o e o sela no reino de Deus. Então, ele se firma, sabendo onde está. Todos os demônios do inferno não conseguiriam tirá-lo disso. Você pode apontar uma metralhadora para ele. Já se tentou. Semanas atrás eu entrei nas catacumbas onde velhos ossos e crânios, quase esse tanto deles deixado de santos e mártires que morreram. Estive na arena onde os davam como alimento aos leões e tudo mais. E sem pestanejar, iam para a morte, sabendo disso que o conheciam no poder da sua ressurreição. Que algum dia tremendo dali sairão santos lavados pelo sangue do Deus vivo. Oh, irmão, um homem que já teve contato com Deus não pode mais ser o mesmo. Lembro-me de quando aquela velha legião, aquele velho homem foi lá para se encontrar com Jesus Cristo com sua mente ruim, e os demônios o possuíram até ele se tornar uma legião. Mas uma vez na presença de Cristo, ele foi para casa para dizer à sua família que boas coisas Deus lhe tinha feito. Dizem que a religião o deixa louco. Não deixa! Você não está com uma mente certa até se encontrar com Jesus Cristo, pois Ele é o único autor da vida que pode lhe dar a mente certa. Então temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que a carne faz? A carne apenas encobre o sangue com um véu. O sangue é a vida. Essa é a única forma de manter a vida em meu corpo. É a pele e a carne, e os tecidos e os tendões e tal, retendo o sangue em seu lugar, para poder dar vida a este tabernáculo em que estou morando. Está certo? É o que velava Deus da humanidade. Era o sangue e os tendões e as peles de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nascimento inadulterado do seu
que Deus Pai fez sombra sobre a Virgem Maria e criou nela a célula sanguínea do seu próprio ser, a criação. E aí, sua pele o encobriu do homem. Mas certo dia, o pecado do homem perfurou seu coração com uma lança e seu sangue caiu no chão. Foi entregue livremente pelos pecados do mundo. E é revelado hoje. E quando aquele sangue saiu, também veio o Espírito. E através da lavagem da água, pelo sangue, pelo Espírito, nascemos no reino de Deus. Novas criaturas em Cristo Jesus. E Deus tomou aquele corpo morto e imóvel que estava na sepultura e o ressuscitou para nossa justificação. Assentado à destra da sua majestade, esta noite intercedendo. Que tipo de pessoas devemos ser? Covardes, recuando, com medo de dizer ao patrão que você está salvo, ou que nasceu de novo, com medo de testemunhar ao bêbado? Temos ousadia, aleluia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Eles o chamarão de santo rolador, vão chamá-lo de tudo. Que diferença faz? Chamaram-no de Beelzebu, está vendo? Mas que diferença faz como o chamam? É como Deus o chama. O mundo disse santo rolador, ignorante, fanatismo. A igreja disse, ele se desviou para o caminho errado, ele perdeu o juízo. Mas Deus disse, este é meu filho, prefiro ter isso do que todo o louvor do homem. Não quero o homem me dando tapinhas nas costas, quero Cristo me pegando pela mão. Amém. Esse é o seu testemunho? Faz-me lembrar do pequeno Davi certa vez, quando a arca estava entre os filisteus e tal. O reavivamento estava fora de Israel e Davi estava de pé certo dia e olhou para o outro lado da colina e viu a arca chegando. Ele se tornou um santo rolador. Ele começou a dançar e a correr o mais rápido que podia. E sua futura esposa zombou dele. Ora, ele disse, você não gosta disso? Observe isto. E lá foi ele e deu voltas e mais voltas na arca, dançando o mais rápido que podia. Uma desonra foi trazida sobre sua esposa. Ela ficou estéril e nunca deu à luz filhos, e seu nome em Israel morreu. Mas foi isto o que aconteceu. Deus olhou dos céus e disse, Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Sim, Senhor. Prefiro ter isso do que toda a popularidade de mulheres, homens ou de quem seja nesta terra. Prefiro ter favor com Deus. Deus diz, tenho um servo em quem posso pôr meu dedo e ele crerá em mim e confiará em mim. Isso mesmo. Não se pode fazê-lo com uma confissão pela metade. Você não pode fazê-lo com uma mente confundida. Você tem de fazê-lo com uma fé pura e inadulterada pelo sangue de Jesus Cristo. Você entrou aí e sabe que tocou Deus com a mão e é servo dele. Você não tem medo de nada, então. Entramos pelo novo e vivo caminho através deste sangue, através do seu véu que o velou. Só um pouco adiante, tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, o qual é Cristo. Ouçam aqui. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração e com consciência e fé, e nossa consciência purificada do mal e o corpo lavado com água limpa. Vimos isso esta manhã. Agora, a água purificada ali significa sacudida. Nossa consciência, com o problema do pecado, o mal e as trevas sacudidos dela. E com o corpo lavado com água limpa, através do batismo em água, em nome de Jesus Cristo, chegue livre e ousadamente até Deus, sabendo disto, que o mal que outrora eu amava já passou, sabendo que a vida que outrora eu vivia agora cessou. Não porque eu fiz isso, porque algo veio em mim e fez. Ele mesmo, pela graça, ele me salvou. Eu criei nele. Ele me deu o Espírito Santo. As coisas que eu antes detestava, agora amo. O sacrifício. Era difícil eu ir à igreja. Gosto muito de ir agora. Eu detestava ouvir as pessoas cantarem e clamarem e testificarem. Agora eu gosto muito. Algo me mudou. Então tenho o novo e vivo caminho. Algo se ancorou aqui. Sei quando entrei na água e me batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pessoas têm ficado bravas comigo, me criticado, me humilhado, me ridicularizado. Não faz a menor diferença. Deus disse assim e eu creio. E é exatamente assim. Fiquei firme, sem mudar, seguindo adiante. Disseram, você é só Jesus, você é da unidade, você é isto.
Não me importa o que digam. Creio que a palavra de Deus é a verdade. E não sei quão popular é. É isso. Não faz diferença quão popular você se torne aqui. É quão popular você é lá. Recentemente, um dos grandes homens foi convidado a pregar sobre isso. Ele disse, é verdade, mas se eu dissesse isso, minha congregação iria embora. Eu disse, prefiro pregar a verdade às quatro paredes. Deus pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão do que ceder quanto ao evangelho. Sim, Senhor, pois algum dia este livro me julgará. Isso mesmo. As palavras de Deus aí serão meu juízo no dia do juízo. Devo pregar a verdade, independente de como machuca ou do que machuca. Ouçam aqui agora. Agora, vamos continuar. Retenhamos firmes nossa confissão da nossa esperança. Fiel é quem prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Estimular aí significa motivar. Estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Se virem um irmão na igreja que tem algo contra o outro irmão, não digam algo para inflamar isso. Digam algo que os una. Estimularmos uns aos outros às boas obras e ao amor. É o que devemos fazer. O que é isso? Esse é um homem que nasceu de novo. Se você, meu irmão, esta noite não se sente assim quando vê seus irmãos brigando com palavras ásperas entre si, se não tem vontade de uni-los, é a sua vez de ir ao altar. Isso mesmo. Algo aconteceu em sua vida. Há algo em que você foi enganado. Você não tem a experiência que Deus quer que tenha. Pois Jesus, quando o injuriavam, não injuriava, e blasfemavam dele, ele não blasfemava. E quando lhe faziam o mal, ele se virava e lhes fazia o bem. Quando o perseguiram e o pregaram na cruz, ele olhou e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Se esse tipo de espírito não está em você, o Espírito Santo ainda não entrou em você, pois era o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus. A Bíblia disse que haja em vós. Cristo está em sua igreja. Agora, Tabernáculo Branham, vocês aqui não temos organização, não temos nenhum cartão para assinar ou tal. A única coisa que temos aqui é companheirismo. E vocês que estão tendo companheirismo em Jesus Cristo conosco esta noite e tendo companheirismo todas as noites e todas as vezes, estamos sempre felizes em tê-los aqui. Queremos que estejam aqui. Não precisam se unir a nós. A única coisa que têm de fazer é virem adorar conosco. E esperamos que cada um de vocês mantenha o verdadeiro mistério de Deus em seu coração, sem vacilar. Venham à adoração e venham ao altar e tal, e amem uns aos outros, estejam em harmonia uns com os outros. E se virem o irmão se desviando do caminho, vão até ele e reconciliem-se com ele se puderem. Isso mesmo. É o que temos de fazer. E amigos, se alguma vez o que estão fazendo, se não fazem isso, só estão se tornando uma criatura deplorável e não um cristão. Isso mesmo, é tudo o que estão fazendo é em vão. Não disse Jesus, em vão me adorais, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens? Diz, bem, eu me uni à igreja, coloquei meu nome no livro, fiz essas coisas. Isso não tem nada a ver. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. Notem, chegando agora ao último versículo, pouco antes de encerrar ou antes de entrar no meu assunto principal, então nós não os seguraremos por muito tempo, não deixando congregação de ir à igreja. Quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, pessoas deixando de ir à igreja. As igrejas estão começando a ficar vazias agora. A guerra acabou, todos estão bem alimentados e têm uma muda de roupa, têm um emprego muito bom, estão acomodados. Eles não têm tempo para atendê-lo quando vai à loja. Liguei o outro dia para consertar meu aquecedor, disse, nós o instalamos? Disse, não, outra empresa, mas ela fechou. Então, disse, vá atrás dos que fecharam. Sim, tão indiferentes assim. Recentemente, nos últimos anos, teriam aceitado todo o negócio que conseguissem, mas têm dinheiro suficiente, não se importam, não atendem. Mas deixe-me dizer-lhe, isso roerá como gangrena em você. Mas ele disse,
Não cobiceis as vãs riquezas deste mundo, que tão rapidamente decaem. Procura ganhar tesouros celestiais. Eles nunca passarão. Já passei por crise econômica, já passei por prosperidade, já vi tudo isso, mas não largaria da mão de Jesus Cristo por todo o dinheiro e riqueza que conseguisse acumular na face desta terra e tudo mais. Ele é meu amigo quando estou sem dinheiro, ele é meu amigo quando tenho bastante. Eu amo quando estou com fome, eu amo quando estou saciado, eu amo quando estou triste, eu amo quando estou feliz. Eu amo porque o amo, porque ele primeiro me amou. Amém? Aleluia! Quando eu estava doente, deitado, morrendo, ele foi meu amigo. Quando eu estou me sentindo bem, esta noite, feliz, ele ainda é meu amigo. Quando eu estiver deitado lá, morrendo em algum lugar, e o frio em minhas veias subindo pelos meus braços assim, ele será meu amigo então. E quando estes frágeis fios em que estou andando, se romperem e eu mergulhar na eternidade, ele será meu amigo então. Quando as eras passarem, depois de 10.000 anos e vocês tiverem cantado os seus hinos de jubileu, ele ainda será meu amigo então. Sim, Senhor, quando não houver mais lua, nem mais sol, nem mais terra, ele ainda será meu amigo então, como o passar das eras. Oh, como devemos amá-lo! O que é o seu trabalho? O que é tudo que você tem? O que é a sua popularidade? O que é a sua... Quem é você, afinal? Isso mesmo. Quem é você para virar as costas para Deus? Quem é você para recusar, para desobedecer a uma palavra que ele diria? Quem é você para virar a cabeça para a palavra de Deus, porque algum pregador ou outra pessoa lhe disse que era para outro dia? Quem é você para crer no homem em vez de em Deus? Creia em Deus em vez de no homem. Para ser amigo de Deus é assim. Agora note, vendo tudo isso junto, então Paulo dá este grande clímax, esta grande resposta agora. Aqui vem, observem. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Vamos resumir isto um minuto aqui no encerramento. Vou deixá-lo com vocês. E é aqui que baseio o meu reavivamento próximo, exatamente nesta escritura. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Olhem, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior sacrifício, sim, aquele que pisar o sangue de Jesus Cristo, da aliança, com o qual fostes santificados, profano, fizer agravo às obras da graça, quanto maior castigo será quando sob o cordeiro moribundo, um homem que desprezou ou rejeitou a lei de Moisés, tinha de morrer sem misericórdia, porque o cordeiro tinha morrido em seu lugar. Quanto mais é o homem rejeitado, que despreza o sangue de Jesus Cristo. Agora, a primeira coisa que queremos saber é, qual é o pecado imperdoável? Alguns disseram, é suicídio. Alguns disseram, é uma mãe que se livra do seu filho, caso de aborto. Outros disseram isto. Outros têm dito, porque você uma vez teve o Espírito Santo e se desviou do Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. Não é. Não, Senhor. Olhemos para isso inteligentemente. Olhemos para isso, a palavra de Deus. Agora, no livro de Mateus, capítulo 12, Jesus expulsou um espírito mudo e cego, ou um espírito surdo e mudo, creio que foi, de um homem. E quando o expulsou, o surdo e mudo falou. As pessoas se viraram, olharam para ele e disseram, ora, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E Jesus se virou, ele lhes perguntou, como conseguiriam crer com o coração cheio de iniquidade e do jeito que estavam? Por quê? Por que ele os condenou? Por quê? Porque
que a própria palavra de Deus os condenou, pois Pedro não disse no dia de Pentecostes, em Atos 2, por volta do 24, versículos 23 e 24, ele disse: homens israelitas, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, Deus o aprovou por sinais e prodígios e maravilhas que ele fez diante de vós, dos quais também vós sois testemunhas. Aqui, a primeira coisa em que temos de pensar agora, quando Jesus disse àqueles fariseus lá no capítulo 12, ele disse: se alguém falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, nunca lhe será perdoado, neste século nem no futuro. O que é falar mal contra? Falar contra o Espírito Santo? Falar contra? Agora, você poderia estar enganado ao dizer a operação do Espírito Santo. Alguém gritando poderia ser o Espírito Santo. Poderia e poderia não ser. Você diz, falar em línguas. Aquele que fala em línguas é o Espírito Santo falando através dele. Poderia ser e poderia não ser. Isso mesmo, porque tenho vivido para ver o tempo em que sei que nem tudo o que fala em línguas tem o Espírito Santo nele. Já vi demônios falarem em línguas, já vi feiticeiros falarem em línguas, já os vi beberem sangue em um crânio humano e falarem em línguas. Já vi lápis sobre a mesa e escreverem línguas desconhecidas e bruxas lerem. Não significa que sejam cristãos. Já os vi gritarem e pularem e louvarem ao Senhor e saírem e roubarem e mentirem e enganarem e tudo mais. Sei que isso não vem de Deus. Mas eu lhes digo, irmão, onde há amor divino perfeito de Deus descansando no coração selado, o mesmo ontem, hoje, seguindo em frente, você pode começar a pensar nisso. Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Havendo fé, desaparecerá. E todas estas coisas aqui. Mas quando vier o que é perfeito, que é o amor, nunca passará. Isso mesmo, o amor de Cristo. Não posso julgar por nada do que você faz. O único juiz que existe é o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, sabemos de uma coisa. Agora, olhem aqui. Aqui está o coroamento completo de cada versículo da Bíblia. Vamos estudá-lo daqui a pouco e lhes mostrar que todo lugar de que se falou do imperdoável, o pecado imperdoável, então, Paulo veio aqui para coroar, disse, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, esse tem de ser o pecado imperdoável, é pecar voluntariamente, está certo? Aquele que peca voluntariamente. Agora, o que é pecado? A próxima coisa que se tem de descobrir é o que é pecado. Pecado é desobediência. Pecado é rejeitar. Agora, olhem aqui. O primeiro pecado, eu tinha um lugar aqui que queria lhes mostrar. O primeiro lugar desta Scofield aqui, o que ele escreveu em uma nota de rodapé aqui, creio que se encontra em Romanos capítulo 3. Ele disse aqui como interpretou através do Webster, é claro, em notas de rodapé. Ele disse, pecado é rejeitar a vontade revelada de Deus. Pecado, em sua forma inicial, é rejeitar a palavra revelada de Deus, o que Deus, ou vontade de Deus. Quando Deus revelou algo como sua vontade, e rejeitar isso é blasfemar, ou rejeitar Deus. Qual foi o primeiro pecado? Vejamos, consultem aqui em Gênesis 3. Vocês podem ler quando chegarem em casa e, se quiserem. Gênesis 3, quando Deus colocou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva lá, ele lhes disse coisas que eles... Essa era a sua palavra, que eles podiam fazer, e coisas que não podiam fazer. Agora, notem, quando Satanás chegou a Eva, ele disse, Deus disse, não comereis dele, mas com certeza não morrereis. Estão vendo? Então Eva voluntariamente, estão vendo? Eva voluntariamente fazendo algo que ela sabia que Deus disse para não fazer. Está certo? Agora vejam isto. Quando Eva voluntariamente,
o primeiro pecado que foi cometido, está certo? Eva, voluntariamente, conhecendo a vontade de Deus, e se recusou a fazê-la. Está certo? Esse foi o primeiro pecado. Então, o que é pecado? Em São João capítulo 3, versículo 18, o próprio Jesus Cristo disse, é este que quem não crê já está condenado. Está certo? Então, o pecado é, na verdade, a incredulidade. Satanás, em sua sedução, disse a Eva que Deus disse isso, mas que não quis dizer isso. Estão vendo como ele encobriu a palavra? Bem, agora ele disse, agora Deus disse isso, mas não quis dizer isso. Em outras palavras, nossos olhos serão abertos, você saberá, terá muito mais conhecimento. E agora, essa mesma mentira podre é contada por Satanás aos pregadores e membros da igreja hoje, ao dizer, a palavra de Deus diz tal e tal, mas não quer dizer isso. A palavra de Deus quer dizer exatamente o que ela disse. Isso mesmo. Eu estava falando aqui não faz muito tempo com minha própria igreja e meu próprio povo, quando alguns disseram eram de fora da cidade. Nos cultos de cura, nunca apresentei nenhum tipo de doutrina, porque é um grupo misturado, mas em minha própria igreja eu prego o que creio ser a verdade. E tudo o que prego é a verdade, mas não entro em detalhes sobre isso. Quando alguém me viu batizando aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, disse, irmão Branham, pensei o tempo todo que o irmão era trinitariano. Eu disse, você terá muito em que pensar. Eu disse, a Bíblia disse, e em nenhum lugar alguém foi batizado de outra maneira, senão em nome de Jesus Cristo. Bem, disse, mas sabe, eu disse, isso está bem na sua frente. Um irmão adventista do sétimo dia, o qual seu irmão está sentado presente agora, veio aqui em minha casa certa vez para me desafiar sobre a mesma coisa. Meu irmão lhe disse, e ele disse, agora olhe, o irmão está ouvindo algo que não está certo. E ele disse, quem é Bill Branham para me dizer? Bem, disse, venha e ouça a palavra de Deus. Então o rapaz veio e abrimos a Bíblia. Eu disse, agora olhe, o irmão poderia largar seu livro de ensino e vamos pegar a Bíblia? Sim, a Bíblia. Eu disse, então, se a palavra de Deus disser que o irmão está errado, o irmão me deixará batizá-lo em nome de Jesus Cristo? E se provar para mim que Pai, Filho e o Espírito Santo é a maneira de ser batizado na Bíblia, eu o deixarei me batizar. Ele concordou com isso. E seu primeiro texto foi o único lugar que ele tinha e foi condenado ali mesmo. E então se recusou a me deixar batizá-lo. Agora, o que isso significa? Se pecarmos ou descrermos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí está o seu pecado imperdoável. Se você sabe qual é a verdade do Evangelho, ele é apresentada e Deus a revelou a você, e você sabe que é a verdade, mas só para satisfazer alguma congregação ou algum pregador insignificante, ou para ser popular, que você quer se apegar às coisas em que quer, em vez de tomar a palavra de Deus, Paulo disse, aquele que pecar ou descrer voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí está o seu pecado imperdoável, é saber qual é a verdade e se recusar a andar nela. Amém. Agora, creem que está certo? É o que a Bíblia disse, aquele que pecar. Pecado é incredulidade. Bem, você diz, fumar é pecado? Beber é pecado? Não, não. Esses são os atributos da incredulidade. Você faz isso porque não crê. Se um homem diz que crê, ele deve ser cristão e andar no caminho em que diz estar. Veja, atributo. A maçã não é a árvore, é o atributo da árvore. E porque mente, rouba, trapaceia e fuma e faz de tudo e se diz cristão, é porque você não nasceu de novo. Isso mesmo. Isso mostra que é o tipo de vida que você leva. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis.
Está vendo? E se você faz essas coisas, a Bíblia disse, se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em você. Você é apenas religioso e nunca teve qualquer salvação. Ser religioso é uma cobertura, mas salvação é liberdade. Aleluia! A salvação descobre, isso mesmo, e mostra o que você é. É verdade. Agora, porque fazemos coisas erradas é porque não cremos. Mas se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus tem obrigação, se o seu testemunho for verdadeiro, de lhe dar o batismo do Espírito Santo, para selar você no reino até o dia da sua redenção. Isso mesmo. E se você diz, bem, tenho o Espírito Santo. Glória a Deus, sei que o tenho. Caí sob o Espírito. Isso não é sinal de que você tenha o Espírito Santo, nem um pouco. Amigos, tenho visto todo tipo de coisa cair sobre os Espíritos. Isso mesmo. Isso não faz você ter o Espírito Santo. Mas quando você tem o amor de Jesus Cristo no coração, quando Deus faz de você um cristão, quando Ele o sela em seu reino, você pode cair sob o Espírito também. Você pode fazer isto, aquilo ou aquilo mais, seja o que for, mas sua vida estará de acordo com o seu testemunho. Sua vida testifica tão alto que não importa o que você diga, as pessoas não creem se você não vive. Elas não crerão em você, e você mesmo não crê nisso, e o público não crê, então você só está se fazendo infeliz. Por que não vem com um coração sincero e diz, Deus, confesso meus erros e creio em Jesus Cristo de todo o coração. Agora Deus dá-me o Espírito Santo. Ele dará. Isso mesmo, Ele dará. Então, o fruto disso, porque você crê. Agora você diz, bem, parei de fumar, parei de beber, eu parei de fazer isto e aquilo mais. Irmão, qualquer pecador pode fazer isso. Claro que pode. Isso não faz. Em um tempo de guerra, você vê um homem, digamos, que esteja usando o uniforme americano. Agora, irmão Robertson, irmão Funk, muitos de vocês, soldados aqui, não se podia confiar num homem porque ele usava o uniforme americano. Poderia ser um espião, poderia ser alemão, poderia ser um inimigo, porque está usando o uniforme americano, isso não faz dele um americano. Não, senhor. Aleluia! Você pode pertencer a cada igreja do país e virar cada página a cada ano novo, e isso não faz de você um cristão? Irmão, quando você tem uma credencial com impressões digitais, então você é americano. Você tem uma credencial para provar que é americano. E quando você tem o batismo do Espírito Santo com o poder de Deus operando em sua vida e o faz viver humilde e pacificamente neste mundo presente, dia após dia, semana após semana, ano após ano, eles sabem onde você está. Isso mesmo, Davi disse, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo quanto fizer prosperará. Ele não murchará na seca, pois foi plantado junto aos ribeiros de água. Sim, Senhor, o seu fruto não murchará, suas folhas não murcharão, ele produzirá seu fruto no devido tempo. Agora, o ímpio não é assim, é como a palha que seca e o vento os leva embora. Isso mesmo, de um reavivamento a outro, e tem de ser reavivados e reavivados, mas um homem, uma vez ancorado em Cristo, sabe onde está. Isso mesmo. Agora, se pecarmos, P-E-C-A-D-O, pecado. Agora, o que é pecado? Pecado é incredulidade. Quantos sabem disso? Pegue seu dicionário Webster, qualquer lugar a que queira ir aqui na Bíblia. O primeiro pecado foi a incredulidade. Está certo? Quem não crê já está condenado. Por toda a Escritura. Tudo é incredulidade. Incredulidade. Se digo que é noite lá fora, está escuro. Quanto está escuro? Que parte é noite? É tudo noite, está certo? É noite porque está escuro, está certo? Quanta luz há nesta sala? Esta parte é luz? Bem, tudo é luz. É luz porque é luz. E se você é crente, você é cristão. Se não é crente, não é cristão. Só isso. Pois você não é salvo por nenhuma boa obra, não é salvo por clamar, você não é salvo por dançar no Espírito, não é salvo por falar em línguas, você não é salvo por guardar sábados, não é salvo por comer carne, não é salvo por se unir à igreja, você não é salvo pelo batismo em água,
Você é salvo pela fé, pela graça sois salvos. Isso mesmo. E se você está de fato salvo, essas outras coisas vêm automaticamente. Você fala em línguas, você poderia clamar, você pode louvar a Deus. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Quando o pastor vê algo errado, ele diz: olhe, irmã ou irmão, isso está errado. Você é submisso. Isso mesmo. Você é submisso. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Apenas se submete e diz: Deus, perdoa-me. Não queria ficar fora de ordem. Estou pronto a... se a igreja se movesse adiante, então vocês veriam uma igreja se movendo para a glória de Deus. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Tudo está em ordem. A igreja está em ordem. Mas se ficasse de cabeça erguida, dissesse: não creio. Eu lhe digo: não creio. Isso mostra na mesma hora que há algo errado com você. Isso é errado. Há algo errado. Você não suporta correção. Você sabe o que quero dizer. A Escritura diz: marquem aqueles. Também, isso mesmo. Se você não suporta correção, se não consegue ficar em ordem, se não consegue ficar nas coisas de Deus, então você se aparta. Paulo disse: saíram de nós porque não eram de nós. Isso mesmo. E ele disse todos estes ensinamentos, e ele disse: quando venho entre vós, há isto, e há aquilo, e há mais. Disse: bem, ouvi dizer que há até contendas, e um homem vivendo com sua própria mãe, e os seguintes se embebedando à mesa do Senhor. Disse: soube de tudo isso, não deveriam existir. E quando eles saíram, ele disse: bem, eles saíram porque não eram de nós. Isso mesmo, ele disse: vocês comem a mesa do diabo, então comem a mesa do Senhor, então tentam se chamar de cristãos. Ele os repreendeu, falou duro com eles. Ele os amava, mas lhes disse a verdade. E quando aquela geração se levantar e Paulo se apresentar diante deles, Paulo poderia dizer: estou livre do sangue de todo homem. Nunca deixei de lhes contar toda a verdade de Deus. Não terei de responder pelo dia de Paulo. Mas quando esta geração se levantar, terei de me apresentar como testemunha. Então, se sei que algo é a verdade e me recuso a dizê-la, e me comprometo por causa de popularidade, serei descartado como hipócrita. Mas posso ser descartado como impostor, posso ser descartado como fanático e chamado de tudo no mundo aqui. Mas naquele dia Deus dirá: tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei no dia da tribulação. Isso mesmo, isso é o que se deve fazer. Se a Bíblia não ensinasse o batismo do Espírito Santo e que tivesse cessado lá atrás, eu ensinaria a mesma coisa. A Bíblia ensina: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se dissesse que os milagres cessaram com os apóstolos, eu creria, mas Deus disse: estes sinais os seguirão até o fim do mundo. Eu creio. Se dizem que as pessoas só podiam falar em línguas na era apostólica e a Bíblia dissesse que essa era a única era em que falariam, eu creria. Mas ele disse que estes sinais e o falar em línguas estariam presentes até o fim do mundo. Se fosse para o batismo em água, em nome de Jesus, cessar com os apóstolos, e então a Igreja Católica formaria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se fosse para pararmos lá atrás e começarmos com isto, eu faria o mesmo. Mas é ensinado, é o mesmo. Este evangelho tem de ser pregado em todo o mundo, em testemunho, e então virá o fim. Se a aspersão estivesse na Bíblia, eu estaria aspergindo. Isso mesmo, seja o que for. Se o lava-pés não estivesse na Bíblia, eu não o pregaria. Mas a Bíblia disse: bem-aventurados sois se sabeis estas coisas e as fizerdes. E tenho dito a verdade. Se a ceia do Senhor fosse espiritual e não fosse para ser tomada no natural, eu diria assim. Mas Jesus disse: bem-aventurado, disse: farei isso, e tomai estes seus artigos, seu corpo, até que ele volte. Eu fico com isso. Se ele dissesse que a cura divina cessou lá atrás, eu creria. Mas Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e sararão até o fim do mundo. Eu creio nisso. Isso mesmo. Eu creio em sinais, seguindo aos crentes. Eu fico aqui e vejo muito fanatismo se levantar e agir assim, escarnecer e zombar assim. Não zombar, mas eles saem e trazem reprovação. De fato, reprovação. Falam em línguas na igreja e saem e demonstram contrariedade e discutem e vão embora e voltam para o próximo reavivamento. Isso não é Deus. Isso mesmo, não, Senhor.
pelos seus frutos você é conhecido. Não me importa, então. Você pode apresentar a verdade a eles e dizer: aqui está, assim diz o Senhor. E um homem olha para isto, ele tem medo disto, e ele se afasta e diz: oh, não creio nisso, de qualquer forma. Irmão, você pecou contra o Espírito Santo. Você fez algo pelo qual nunca será perdoado até que venha acertar isso. Se vou até o rio Ohio e lá está a ponte, e me dizem que há uma ponte para atravessar, eu digo: bem, vou de automóvel por outro caminho. Lá está a ponte. Foi colocada lá. Há um pedágio a pagar. Tenho de atravessar a ponte se espero chegar a Kentucky vindo de Jeffersonville. Tenho de atravessar a ponte. Está certo? Oh, eu digo: não farei isso. Vou comprar um barco para mim e atravessar no barco ou contratarei alguém. Ouça, há uma franquia naquela ponte. Quando chegar à outra margem, as autoridades vão se encontrar com você lá e prendê-lo por fazer isso. Isso mesmo. Não é de se admirar que Jesus disse: entrou um homem sem veste de núpcias. Ele disse: amigo, o que está fazendo aqui? Quem o trouxe aqui? E o homem ficou sem ação. Por que não? Na parábola lá, o noivo no Oriente hoje, o noivo prepara a ceia das bodas e quando o faz, cabe a ele fornecer a veste. Jesus Cristo preparou a ceia das bodas ao final da vida e cabe a ele fornecer a preparação das vestes. E a porta, o porteiro, por assim dizer, ou um dos seus amigos íntimos estava lá. E todo homem que chegasse com um convite recebia o mesmo tipo de veste. Eles a colocavam nele, se usava trapos ou se estava em tecido fino, da mesma forma punha a veste, porque ficava exatamente com a aparência dos demais. Isso mesmo. Irmão, quando chegarmos à ceia das bodas, teremos de usar a mesma veste que São Paulo usou lá. Teremos de ter o mesmo batismo do Espírito Santo. Teremos de ter o mesmo evangelho ardendo em nosso coração, o mesmo amor, ou seremos rejeitados. Diz: bem, irmão, eu fui pentecostal, Não, senhor, isso não o desculpará nem um pouco. Fui metodista, fui presbiteriano, pertenci ao tabernáculo Branham. Isso não terá nada a ver. Isso mesmo. Você vê a verdade do Evangelho, como Paulo batizava, como a igreja primitiva batizava, em nome de Jesus Cristo. O que faziam lá? Ensinavam a cura divina, ensinavam o poder de Deus, ensinavam o retorno literal, ensinavam a tomar no natural os artigos do lava-pés e o pão da comunhão e tal. Partiam o pão de casa em casa com singeleza de coração. Está certo? Sim, senhor. Eles criam em repreender o pecado onde estava e apartar isso. Ananias e Safira não foi fácil, mas Pedro lhes disse o que lhes aconteceu. Quando o velho Simão, o mágico, creu e veio e quis comprar o Espírito Santo ou ser alguém importante na igreja, disse: porei muito na tesouraria, deixem-me entrar de qualquer maneira. Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. E não tocaram em seu dinheiro. Deus abençoe aqueles homens que tiveram uma verdadeira convicção do Espírito Santo, que viram e disseram a verdade. Aí está: Simão, você está errado. Simão soube que estava errado. Agora, se você se recusa a andar nisso, você blasfema do Espírito Santo. Porque quem peca voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Não furtarás, não mentirás. Vimos isso esta manhã. Mostramos que o pecado nem era conhecido até a lei o magnificar. Assim como se a lei não fosse conhecida aqui na cidade, não seria errado passar com o sinal vermelho, a menos que houvesse uma lei contra isso. Se não houvesse lei, se não fosse lei, não seria errado correr pelas ruas a 140 km por hora, a menos que houvesse uma lei de velocidade. E nunca conheceríamos o pecado, a menos que houvesse uma lei. Então, quando veio a lei e magnificou o pecado, ou manifestou, então a graça em Jesus veio e tirou o desejo do pecado do seu coração. Veja, isso tirou o pecado. A coisa mais elevada dos céus, o próprio Deus, tornou-se a coisa mais baixa da terra, até sendo representado por uma cobra. Sabiam disso? Ele foi uma serpente de bronze no deserto, está certo? Do artigo mais elevado de toda a eternidade até a criatura mais baixa da terra. E desde a coisa mais santa que havia até a coisa mais profana que havia, pois ele levou o pecado de todo o homem.
todo animal, todo mortal sobre si, e morreu como pecador, com seus pecados sobre ele. O segundo homem não poderia ter vindo, a segunda pessoa da deidade não poderia ter vindo, a terceira pessoa da deidade não poderia vir, a quarta pessoa. Os anjos não poderiam ter vindo. O próprio Deus desceu, o mais alto para ser feito o mais baixo, para tirar o pecado. Então, homens e mulheres, observem o que ele disse e creiam nele. Agora, a Bíblia, quando pecavam voluntariamente, o homem, quando ele vinha e punha a mão no cordeiro moribundo, ele dizia: cometi adultério, sumo sacerdote, e ofereço este cordeiro sem defeito, tipo de Cristo. Punha a mão em sua cabecinha, cortava a garganta, e ele estremecia e balia e morria. E tremia. E ele sabia que ali estavam os seus pecados. Ele mesmo deveria morrer assim. Ele tinha de morrer se este substituto inocente não morresse por ele. Então seu nome, Senhor Fulano de Tal, era registrado, era guardado aqui. Um dos levitas o guardava. Muito bem, o escriba. Era guardado aqui então que ele tinha cometido este adultério, que ele tinha oferecido este cordeiro por isso. Então ele reconhecia que a palavra de Deus requeria uma vez por ano, só isso. Bem, ele saía de novo com o mesmo desejo. Ele via a mulher de novo e cometia adultério de novo, recolhia gravetos no sábado, qualquer que fosse seu pecado. Ele voltava com outro cordeiro antes da purificação do santuário, e quando voltava, qual é o seu nome? Fulano de Tal. Procurava ali por fulano de tal. Qual é o seu crime? Cometer adultério. Sim, nós o encontramos, o apanhamos no ato. Ora, você já fez isso. Você teve uma expiação. A palavra de Deus requer que você seja apedrejado. E eles o arrastavam daquele lugar lá e o apedrejavam sem misericórdia. Não importava se era o prefeito da cidade ou quem fosse, quem quer que fosse, ele morria sem misericórdia. Isso mesmo, porque rejeitou a palavra de Deus. Deus exigia um cordeiro e ele o rejeitou. E agora Paulo disse, isso foi sob a lei de Moisés. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas que o pegaram no ato. Quanto mais será quando um homem coloca sua cabeça sobre o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e seu coração dilacerado, ele foi moído, e suas lágrimas escorrendo da sua face, os espinhos em sua coroa, e o sangue escorrendo por sua face, misturado com lágrimas salgadas em seu corpo, marcado por chicotadas. E um homem vem e diz, sim, estou convencido de que esse é o Filho de Deus. E então se vira e descrê da sua graça e da sua misericórdia e da sua palavra. Paulo disse, aquele que faz isso voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Meu irmão, quando a verdade lhe é apresentada, estou colocando isso como um fundamento básico para o reavivamento que vem. Tragam sua Bíblia toda noite, tragam seu lápis, tragam seu caderno para anotar, e todas as vezes que virem algo que não entendam, vinde, raciocinemos juntos. Eu também quero conhecer a verdade. Estou tão aberto à verdade quanto vocês, e quero saber o que é certo e o que é errado, pois não quero desobedecer a nada do que ele disse para fazer. Estão vendo? Quero cada pedacinho dela em meu próprio coração, mas tem de vir pela palavra, porque se descrermos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Deixem-me citar isto, encerrando só um minuto. Olhem, agora, quando Jesus disse a eles que tinham blasfemado do Espírito Santo, o que não era perdoável, pecado imperdoável, vejam, o profeta Isaías, todos, Jeremias, todos os profetas disseram, quando o Messias vier, ele será isto. Deus, Jesus Cristo, era a palavra de Deus. Está certo? Rejeitá-lo é rejeitar a palavra. Está certo? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aqui estava a palavra escrita de Deus manifestada aqui, como a palavra de Deus na terra. Cada palavra que ele falou foi a Bíblia. Cada parágrafo que ele pensou foi uma palavra escrita. Ele era a palavra de Deus.
E quando a palavra escrita declarou que ele era a palavra, e quando ele veio manifestado aqui na terra, e aquelas pessoas olharam para a palavra e a rejeitaram, entendem o que quero dizer? Porque perderiam seu prestígio, porque teriam de desistir da sua igreja. Alguém disse, se crer nesse tipo de heresia, nós o expulsaremos da igreja. Bem, eles não podiam crer nele, eles criam nele de coração, mas não o queriam. Eles não podiam se dar ao luxo de fazer uma confissão pública disso, porque, se o fizessem, seriam expulsos da sua igreja. Assim, amavam mais os louvores dos homens do que os louvores de Deus. Diziam, bem, nossa igreja não ensina isso assim, portanto, nós só... Olhem para esses mesmos demônios vivendo hoje. Claro, eles vivem hoje. Bem, minha mãe foi católica e minha mãe foi presbiteriana, e eu lhes digo, isso foi bom para mamãe. Mamãe andou na luz que tinha, mas chegou o dia em que a luz do Evangelho está brilhando. A teologia das igrejas cristãs está morrendo. Ela falhou. Deus os está tomando agora para se revelar de novo através da sua igreja, o corpo ressuscitado do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado do igrejismo, ressuscitado das igrejas frias e formais, ressuscitado do fanatismo. Deus está fazendo ressurgir um monte de ossos e pondo pele neles, no poder do Espírito Santo, que trará o Evangelho nestes últimos dias, com sinais e prodígios até o fim do mundo. Eles ensinarão a Bíblia, eles ficarão firmes por ela, eles viverão por ela, eles não se comprometerão à direita ou à esquerda. Isso mesmo, eles ficarão firmes na palavra e seguirão em frente. E Deus estará com eles diariamente, confirmando a palavra com sinais e maravilhas seguindo. Aleluia! Todos vocês, estrelas da manhã, levantem-se e brilhem. Aleluia! Aquele lá na torre de vigia e disse, ó guarda, que houve de noite? Ele disse, vem à noite e também vem amanhã. Notem, sempre à noite antes da manhã. Isso mesmo. Eles marcavam o tempo pelas estrelas, e bem na hora em que chega a um ponto antes do amanhecer, a luz vindo, pressiona a escuridão a tal ponto que no momento mais escuro que existe, vem a luz. Uma escuridão pouco antes do amanhecer. Se você é uma pessoa familiarizada com as montanhas, sim, não importa de que lado o vento está vindo, como está vindo, quão forte está soprando, deixe aquele primeiro raio de luz romper os céus além, e o vento virá direto pelo canal, descerá direto pelo vale. Não importa que tipo de vento esteja soprando, parará bem ao raiar do dia, e descerá o canal. Oh, aleluia! O irmão Funk estava deitado lá outra noite. O irmão Robertson e eu e os demais fui até lá e calcei meus sapatos. Comecei a chorar, corri de volta para a barraca. Recebi uma revelação lá de pé, voltei para a barraca e o irmão Wood estava deitado lá, dormindo profundamente. E eu estava sentado lá, ao lado do lugar, chorando muito, tremendo, pois vi algo. Eu disse, sim, Senhor, a noite vem e o dia também vem. Estamos passando por um grande tempo opressor, quando teologias e tudo das igrejas que dizem, venha, una-se a nossa, venha, una-se a nossa, venha, una-se a nossa. Mas assim que começa a amanhecer, aquele vento veemente e impetuoso desce pelo canal de novo, direto para dentro da igreja, assim bem ao amanhecer. Oh, deve ser o amanhecer, aleluia, pois o mesmo poder do Espírito Santo está declarando o mesmo evangelho que era no princípio. Declarou-o de novo hoje, aleluia, oh, que coisa, estou feliz por estarmos marchando para Sião, a igreja do Deus vivo, aleluia, eu creio. Acham que sou barulhento? Tenho algo pelo qual fazer barulho. Deixe-me dizer-lhe, meu irmão, quando o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Tenho visto 23 anos agora da liderança do Espírito Santo para me entregar a Ele e não prestar atenção ao que nada diz. Ele colocou algo em meu coração que está ancorado aí, que eu mesmo não coloquei. O Espírito Santo colocou aí. Deus tem a verdade para mim. Eu andarei na luz como Ele está na luz. Terei companheirismo mútuo enquanto o sangue de Jesus Cristo purifica de todo
toda a injustiça. Porque aquele que peca voluntariamente, rejeita voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Ouçam aqui, homens e mulheres, agora, meus amigos e amigos cristãos. Se a única coisa que você conhece é apenas ir à igreja, pare com isso agora mesmo. Pare de pensar que você está bem. Se você tem mente imaginária, bem, creio que estou salvo. E vê que está sempre criando confusão, ou está sempre reclamando de algo, há algo errado com você. Se vê que não consegue tirar a inimizade do coração, se vê que há algo assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Isso mesmo, tudo o que o homem semear, isso ceifará. Isso mesmo, o que você deve fazer? Você diz, bem, creio que tenho o Espírito Santo, e vê que não dá fruto de mansidão, nem se rende, nem tem bondade e benignidade, e perdão e tal. Então é hora de você tirar isso. Porque se pecardes voluntariamente, depois de receberdes o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado até que você venha acertar isso. Isso mesmo. Se você sabe que está agindo errado, suba tão humildemente quanto possa. Examine isso. Bem, você diz, investigarei isso um dia destes. Um dia destes pode ser tempo demais. Pode ser que você não viva até um dia destes. O que deve fazer é examiná-lo agora. Isso mesmo. Olhe para isto e veja se está certo. E se é a verdade, ande nela e Deus o abençoará. Deixem-me dizer-lhes uma coisa antes, só um minuto agora, antes de encerrarmos. Sinto muito segurá-los assim, mas deixem-me dizer-lhes algumas coisas que sei. Se há algo que contribui para minha ousadia ao me apresentar diante das coisas, quando sei que certas coisas surgem para desafiar no momento, diante de demônios e poderes, há algo em que posso me apoiar e me sinto bem. Duas coisas principalmente. Uma coisa é que sei do fundo do coração que tenho tentado ensinar a palavra, exatamente o que ela diz. Sei que Deus prometeu que honraria essa palavra. Não me importa o que a pregue, de onde ela vem, se é de um hipócrita, Deus honrará a verdade. Vocês creem nisso? Não me importa se for o maior hipócrita do mundo, Deus honrará a verdade. Isso mesmo. Sei que isto é a verdade, porque ali nesta Bíblia, sei que é a verdade. E a segunda coisa, então, que sei, é que aquele anjo, quando se encontrou comigo lá, disse, não tema, estarei com você. Isso mesmo. E, portanto, não sabendo como, saí sem visões diante das coisas, sem saber o que fazer. Quando tenho uma visão, sei o que fazer. Mas quando ele não me diz e tenho de ir lá de imediato e desafiar o negativo, aí eu penso, Senhor, nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Tudo nesta Bíblia que tu disseste para fazer, tenho tentado seguir. Portanto, Senhor, em meu coração está a tua palavra. Tu estás obrigado a velar pela tua palavra. Se há algo que sei que devo fazer e não fiz, Senhor, está escondido de mim. Sei que tenho tentado andar contigo e sei que tu tens honrado isso e tudo mais. E tenho dito às pessoas, embora às vezes me doa muito dizer às pessoas, mas tenho-lhes dito mesmo assim, pois é a palavra, e nunca lhes direi que façam isso, a menos que eu mesmo faça. Sim, tenho caminhado assim, então me aproximo um pouco mais e penso, Senhor, vejo aquele poder adiante, aquele demônio pronto para desafiá-lo, e desafiando-o a ir até ele, digo, Senhor, não é na minha palavra, é na tua que estou aqui agora. Saio lá, sem pressa. Chego lá e penso, ó anjo de Deus, que tua presença se aproxime, pois tu és servo dele, o qual foi enviado para me proteger nestas horas. E tu me prometeste lá que se eu fosse, tu estarias comigo. Assim, sigo em frente e digo, então, em nome de Jesus Cristo, digo a verdade. Vejo os demônios gritarem, vejo as coisas acontecerem, porque Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Mas se eu soubesse que estas coisas são verdadeiras, como o batismo e o batismo do Espírito Santo e todas estas outras operações e tudo isso, e soubesse que era uma verdade, e só porque eu quisesse ser popular e
deixar que alguém me dê tapinhas nas costas e diga, doutor, reverendo, ou bispo, ou seja o que for. O irmão pregou um bom sermão. Esse é o louvor do homem. Prefiro que fiquem com risadinhas e escarnecendo de mim e fazendo todo tipo de gracejos sobre mim e saber que tenho me mantido fiel a Deus. Isso mesmo, é verdade. Não quero louvores de homens, quero os louvores de Deus. Quero saber que não deixei de anunciar a verdade. Então, se você a rejeita, isso é com você, entende? Isso mesmo. Mas deixe-me contar-lhes a verdade do Evangelho agora, neste próximo reavivamento. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. As palavras de Jesus Cristo em São João capítulo 3. Ele disse ao grande governante, aquele era um homem religioso, era um homem de renome, era um homem pio, era professor, era um estudioso, tudo o que se poderia esperar dele, ele era. Mas Jesus lhe disse que ele não tinha a vida eterna, porque não tinha sido, ele nem a entendia. Ele disse, aquele que não nascer de novo, bem, não pode ver o reino de Deus. Não importava quão religioso ele fosse, ele pertencia à maior igreja, ele tinha um dos maiores nomes. Ele era professor da Bíblia, mas ainda não tinha testemunhado a experiência do novo nascimento. E você, esta noite, quero lhe fazer uma pergunta franca e direta ao ponto. Não digo isso para deixá-lo envergonhado. Prefiro ficar envergonhado aqui do que envergonhado lá. Você não prefere isso? Há muitos de vocês aqui que estão buscando o batismo do Espírito Santo. Muitos de vocês aqui me observam desde que eu era menino, um rapazinho aqui, ou na adolescência, pregando o Evangelho. E não variei nem um pouquinho do Evangelho com que comecei. Ainda ensino a mesma coisa. Porque não me foi dado por algum seminário, nem foi ensinado pelo homem. Veio por revelação da Bíblia, isso mesmo. Portanto, sei que veio de Deus e tenho ficado com o mesmo Evangelho. Há muitos anos eu já pregava o batismo em água em nome de Jesus Cristo. Há muitos anos eu já pregava a purificação da alma humana pelo sangue de Jesus Cristo, através da santificação. Pregava o batismo do Espírito Santo como confirmação, ou o selamento do povo de Deus no reino. Vocês sabem que está certo. Tenho ensinado a cura divina, tenho ensinado a segunda vinda, tenho ensinado o lava-pés, tenho ensinado a comunhão, tenho ensinado santidade diante do Senhor, tenho ensinado tudo isso desde o princípio. Ensinei o falar em línguas como não sendo a evidência do Espírito Santo. Tenho ensinado sobre gritar como não sendo a evidência do Espírito Santo. Não há nenhuma dessas coisas que se possa dizer que é a evidência do Espírito Santo ou a única evidência. Pode ser a evidência de que o Espírito Santo está aí. Cantar pode ser a evidência de que o Espírito Santo está aí. Falar pode ser a evidência de que o Espírito Santo está aí. Qualquer um dos sinais pode ser e, todavia, não é infalível. Só há uma pessoa que pode dizer que o Espírito Santo está aí, o próprio Deus. Ele é o juiz. Já vi cantarem, já vi falarem, já vi gritarem, já vi falarem em línguas e todas essas coisas e não o tinham. Seus frutos provaram que não o tinham. Vocês têm toda a fé, suponho, em mim, para crerem que eu tenho. Eu também. Deus sabe disso. Eu creio que vocês o têm. Tenho toda a fé em vocês para crer nisso. Vocês são gentis, amorosos e afáveis e tudo mais. Creio que vocês são cristãos. Eu creio que vocês têm o Espírito Santo. Eu não poderia jurar quanto a isso. Deus o sabe. Isso mesmo, vejam. Então, não podemos julgar por estas coisas. Você não pode encurralar Deus e dizer, é isto, pois Ele é o juiz. Não fomos enviados a julgar, fomos enviados a pregar, está certo? Isso mesmo, a pregar. E posso trazer a verdade. Se você a rejeita e se afasta, sei que a Bíblia diz que se você faz isso, então você já não há mais remissão de pecados, até que você venha acertar isso de novo. Isso mesmo, assim, se você vê a verdade, ande na verdade. E agora, quando vocês vierem, quero lhes perguntar algo. Quantos aqui dizem, irmão Bill, francamente, tão claramente quanto posso, perante o público, pois posso morrer antes mesmo de sair desse recinto. Mas quero que Deus saiba e que as pessoas saibam aqui que quero o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Poderiam levantar a mão e dizer, eu quero mesmo o verdadeiro Deus os abençoe.
Agora temos chance de um reavivamento. E ouçam, amigos, não venham dizendo, bem, agora, se eu sentir muito frio e se o receber do jeito que a irmã o recebeu, assim, a irmã o recebeu. Não o busque assim. Venha com um coração puro, crendo que Jesus Cristo é o Salvador e que você o aceitou, e crê que Deus cumprirá a sua palavra e que está esperando receber o batismo do Espírito Santo, e Ele o dará a você. Diga, Senhor, seja como for que tu o derramares em mim, tão somente que eu receba o Espírito Santo. É só isso que quero, é o batismo do Espírito Santo. Dá-me algo que tire este egoísmo. Dá-me algo que tire todo este medo e dúvida. Ó, Senhor, não me faças, se tu me fazes clamar. Já vi outros clamarem e não viverem isto. Não me faças falar em línguas, Senhor. Já vi outros falarem em línguas e não viveram isto. Mas, Senhor, põe algo em mim, que viva em mim, que me faça andar cada dia como cristão, que me faça amar meus inimigos, que me faça falar bem daqueles que falam mal de mim, que me deixe pronto a me arrepender de qualquer coisa que eu fizer de errado, vir e confessar, que eu diga, estou errado, perdoa-me, Deus. Esse é o tipo de espírito que você vai querer, não é? Sim, Senhor, faze-me humilde. Quando meu pastor vir algo errado em mim, se aproximar e disser, agora o irmão ou irmã não deve fazer essas coisas, faze-me humilde e dizer, sim, meu irmão, ajuda-me agora a orar. Não quero esse tipo de espírito em mim. Eu não. Você não quer esse tipo de espírito, quer? Você não vai querer sair por aí com uma arrogância dizendo, bem, ele não tinha nada que me dizer isso. Sei onde estou. Oh, quando fazem isso, amigos, vocês podem ver aí mesmo que estão fora da vontade de Deus. Vocês podem ver que estão errados para começar. Por que não ser humilde e se submeter ao Espírito Santo, dizer, sim, vou dar os braços a toda a igreja do Deus vivo. Vou seguir em frente. Se vir algo errado em minha irmã, vou orar por ela. Se vir algo errado em meu irmão, vou... Se ele continuar, irei até a casa dele e direi, estimado irmão, deixe-me segurar sua mão só um minuto. O irmão me ama? Sim, eu o amo. Sabe, estamos envelhecendo e ele não vai querer ir para um inferno do diabo. Eu notei que o irmão está fazendo certa coisa. Agora vamos, o irmão e eu, orar sobre isso. Veja, algo assim. E então, se o irmão não o receber, então não há nada que você possa fazer. Então, chame outro irmão para ir com você. E então, se ele ficar arrogante, você fez a sua parte. Só isso. Então, vá dizer à igreja e isso encerra o assunto. Veja. Agora, vocês conhecem muito bem, e este pequeno grupo de pessoas sentadas aqui, vocês viram a mão do Deus Todo-Poderoso nessas coisas. Vocês conhecem pessoas que andaram aqui, que afirmaram ter o Espírito Santo. Vocês sabem disso. E subiram aqui e ficaram arrogantes e indiferentes e tudo mais. E foram embora. Quando voltei, o pastor me disse, a outra noite, o irmão foi falar com ele? Sim. Levou mais alguém? Sim. Lembro-me de quando o irmão Shelby me contou sobre, e os outros diversos que foram as pessoas tentando, eu procurei as pessoas, eu disse, oh, que coisa, eles me ridicularizaram, me disseram de tudo, chamaram-me de tudo. Eu disse, agora, olhe, meu estimado amigo, isso não vai funcionar. Oh, que coisa, o irmão saiu o mundo afora e está desviado, e você está assim, e não consegue almas que se salvem e tal, e só pensa em... Eu disse, não acha que estou seguindo o Espírito Santo para guiar? Oh, você está errado, você é isto, aquilo e aquilo mais. Você tem de me obedecer, sou eu que lhe digo o que fazer. E vê-se na mesma hora que é o diabo. Então eu disse, olhe, de agora em diante, se não se reconciliar com a igreja, eles o amam, mas se não voltar, então lembre-se, procurei-lhe 4 ou 5 vezes, cada um de vocês. Então eu também conversei e levei outros comigo, e o irmão não quis se reconciliar. Agora vou contar para a igreja e de agora em diante o irmão tem de ser como pagão e publicano. Essa é a palavra de Deus, não importa quão categórica pareça, essa é a palavra de Deus. Então fui até a igreja e disse, de agora em diante, essas pessoas não são nossos irmãos e irmãs, porque se separaram de nós, aparentemente não tendo o Espírito, e saíram. E vocês veem o que aconteceu. Isso mesmo, vocês veem o que aconteceu. Não se pode contornar a palavra de Deus. Quando Deus diz para fazer assim, é exatamente o que Deus quer que faça.
Isso mesmo. Então, agora vamos nos unir. Sejamos um grupo de pessoas aqui neste pequeno e velho tabernáculo, não porque se quiserem tirar esse meu nome lá da frente, que eles só o colocaram lá, chamem-no do que quiserem. Não faz diferença. Vocês podem chamá-lo apenas de igreja se quiserem. Não tem de ser um tabernáculo, Branham. Branham não tem nada a ver com isso. Nada, nada. Só colocaram o meu nome lá porque a escritura estava em meu nome. E a enviaram pelo correio. E ia lá e trabalhava durante a depressão e eles levavam seus dízimos. Em vez de eu ficar com isso e não trabalhar, punha meus próprios dízimos em minhas ofertas e o dinheiro e construímos o tabernáculo aqui. E foi construído com as esmolas que as pessoas me davam para meu sustento. Trabalhava e o colocava de volta no tabernáculo. E é por isso que o chamam de tabernáculo Branham. Isso não tem nada a ver. Se o chamassem de tabernáculo Neville, se o chamassem do que quisessem, não faz diferença. É só um lugarzinho que Deus nos deu para nos abrigarmos. E aqui vimos e adoramos ao Senhor. Ensinamos a Bíblia tão fielmente como sabemos. Irmão, tem sido desafiado através das nações, em lugares com todo tipo disso. E ainda assim, a palavra de Deus prossegue de igual modo, tão limpa e sã e inadulterada quanto pode ser. Venha se unir a nós agora, não se unir à igreja, não se unir a nós, mas venha se unir a Jesus Cristo. Ame-o. E se Deus honrou tanto a sua palavra ao curar os doentes e os cegos e os aflitos e a propagou pelo mundo, sem dúvida ele não me deixaria sair com um erro, então deixaria... E quando está aqui mesmo, escrito na palavra de Deus, não o rejeitem, meus irmãos. Recebam-no, porque é o Senhor Jesus. E todos vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Sejamos uma grande família feliz. Então, não venham dizendo, bem, eu tenho o Espírito Santo, glória a Deus, vou ter dons agora. Deixem os dons de lado, eles cuidarão de si mesmos. Vejam, Deus, quando Ele vê que quer usá-lo para algo, Ele lhe dirá o que fazer. E vá fazê-lo. Não busque dons, busque o doador. Venha e receba o Espírito Santo. Creio que teremos grande proveito, não é? Agora, qual é o pecado imperdoável? É pecar voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Está certo? Pois quem peca... E o que é pecado? Incredulidade, quando você olha para ela e diz, é a verdade, mas se recusa a recebê-la. Aquele que pecar ou descrer voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí está a verdade, aí está, e justo como você veio. Aqui está o mesmo de maneira excelente. Vamos olhar, vou encerrar então. Aí está Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Aceitá-lo é vida, rejeitá-lo é morte. Faça o que quiser. Você diz, bem, agora não creio nisso. Bem, eu lhe digo, não creio nisso. Simplesmente não. Bem, se não, isso é com você. Você não tem vida. Só isso, porque essa é a verdade. Isso mesmo. Muito bem. A mesma coisa com qualquer outra verdade. Isso mesmo. Recusar, rejeitar, descrer da palavra de Deus é o pecado imperdoável. Você não tem mais direito. Se você chegar e disser, bem, não creio que ele foi o Cristo, então você nunca será salvo até que se arrependa disso e se reconcilie com ele. Você diz, esta é a verdade de Deus, ele foi apresentada, e você diz, não creio nisso. Então você está separado de Deus até que se arrependa e venha a verdade, está certo? Que o bom Senhor os abençoe ricamente, que ele os mantenha saudáveis. Orem por mim enquanto eu estiver fora, vão orar, para que Deus me dê segurança e me traga de volta para o reavivamento. E então, sobre esta base da verdade escrita de Deus, estabelecemos este próximo reavivamento. Que Deus os abençoe enquanto inclinamos a cabeça. Irmão Terry, se puder vir aqui ao piano um momento, dê-nos só um pequeno hino de algum tipo, enquanto estamos em oração agora. Pai, esse ensinamento longo, demorado, duro,
cortante, sentindo o Espírito Santo primeiro entrar na reunião e nos dar a bênção, que Ele está aqui no princípio do ensino, sabendo que Ele estava aqui, então pensando, voltando-nos para a palavra, ao ponto exato do que seria o pecado imperdoável, seria desobedecer ou rejeitar a palavra de Deus. Então, Pai, olhamos para isso e pensamos, ó Deus, purifica-me de toda a incredulidade. Deixa-me crer que esta Bíblia é a Tua palavra. Deixa-me crer que está escrito aqui para admiração e correção, para que um homem possa estar diante de Deus, irrepreensível, sabendo que por este mesmo livro seremos julgados. E ele disse, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro e as pratica. O mesmo terá direito à árvore da vida, mas aqueles que não as praticarem serão contados como cães e feiticeiros e tal, que seriam lançados fora, cujo fim é ser queimado. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras, e aquele que tirar deste livro, colocar algo em seu lugar, o mesmo será tirado, seu nome, do livro da vida. Mas qualquer que guardar todos estes mandamentos e fizer estas coisas, terá direito à árvore da vida. Deus concede que nós, nesta igreja esta noite, sempre andemos na luz da Bíblia e façamos exatamente o que a Bíblia diz, não olhando para a direita ou para a esquerda, ou descrendo. O que é a Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, Pai. Agora, houve muitas mãos, uma dúzia ou mais levantadas, talvez mais, 15 ou 20, que queriam o batismo do Espírito Santo. Isso prova que estão famintos, Senhor. E Tu disseste, bem-aventurados os que têm fome, porque o Espírito Santo já lhes falou, e eles são abençoados por realmente terem fome, sabendo que Deus está com eles, e lhes dando essa fome, sabendo que há algo aí para eles, contanto que estejam famintos. Assim como se um homem estiver faminto por comida, tem de haver comida para ele comer. Agora, Pai, rogo que enchas cada um deles. Concede que sejam cheios do Espírito Santo, mesmo antes do reavivamento começar, antes desta reunião terminar esta noite. Concede, Senhor, que o Espírito Santo venha a cada ser mortal aqui e encha cada coração com seu poder e louvor. Concede, Pai. Agora cura os doentes que estão em nosso meio. E Deus, sê conosco, abençoa-nos. Abençoa nosso estimado irmão Neville. Rogamos que Tu o mantenhas humilde, Senhor. Ele dês esses sermões maravilhosos e poderosos e ensinamentos que ele tem dado à igreja, sabendo que é o são, sensato e inadulterado Evangelho de Jesus Cristo. Deus, derrama as bênçãos sobre ele. Abençoa sua esposa e família. Abençoa-nos todos juntos, os anciãos, cada um juntamente, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmão Ted, vamos... O irmão tem uma palavra que queira dizer, irmão Neville, algo sobre o programa de rádio sábado que vem. Acho que é tudo para o programa de rádio sábado que vem. Quantos ouvem o irmão Neville no programa de rádio? Ele tem, creio, meia hora agora, está certo? Sim, pode falar. Contributions for the broadcast tonight. Somebody just hand that to me after the service. We'll appreciate it. We haven't quite enough money for the broadcast for Saturday, but it'll be here when the time comes. So we thank the Lord for that. May God bless you. Irmão Neville, fique ali na porta, por onde as pessoas saem e onde, se tiverem algo para isso, por favor, irmão. Isso é ótimo, assim, para ter certeza de que eu receba. Agora, é para o programa de rádio dele, ele está tentando se manter no ar. Ele alcança pessoas lá e pessoas que não viriam a este tabernáculo. Muitas vezes, Deus dá uma prova. As pessoas dizem, bem, reverendo Branham, poderia vir e orar por mim? Eu digo, venha ao tabernáculo. Bem, o irmão sabe, não consigo tempo para fazer isso. Sabem de uma coisa? Eles são obstinados demais, quase sempre, para se humilharem e virem aqui. Isso mesmo. Talvez o pastor deles diga que se alguém os pegar aqui, eles temem estar na companhia errada.
Se pensam assim, de qualquer modo, não adiantaria orar por eles. Isso mesmo. Sabem o que o profeta disse a Naamã? Ele disse, desça e mergulhe no Jordão, em sua água lamacenta e suja. Ele disse, ora, as águas do meu país são mais limpas do que elas. Bem, então volte com sua lepra. Isso mesmo. Até que ele se humilhou e entrou lá no lamacento Jordão e mergulhou 7 vezes, como o profeta lhe disse. Sua lepra o deixou. Isso mesmo. Se estão muito formais e cerimoniosos para virem ao tabernáculo, então eles podem permanecer com sua lepra, então. Isso mesmo. Deus, tem misericórdia. Oh, que coisa, amigos, quando vejo o dia chegando, vejo minha idade avançando aqui e tudo mais, o que tenho feito? Oh, sinto como se não tivesse feito nada. Tenho de fazer algo para o Senhor Jesus. Eu tenho de fazer algo. Oh, meu coração se partindo agora. Sinto-me bem e forte e eu não sei o que dizer. Faz anos que não prego e estou começando a pregar agora. Não sei exatamente o que fazer, mas quero ganhar almas para Cristo. Isso é, quero levar alguém a se acertar com Deus. Só isso. E ainda assim, lá dentro, sinto que o ministério que Ele me deu, e todavia reivindiquei mais de 500 mil de almas para Ele, mas isso parece tão pouco para os bilhões de não cristãos que há no mundo. Vejam, apenas olhem para os milhões e milhões e milhões que ainda faltam vir. Vamos, amigos, vamos. Talvez você não possa atravessar o mar, mas pode atravessar a rua. Façamos algo para a glória de Deus. Deus os abençoe enquanto ficamos de pé agora. Quero lhes perguntar agora, enquanto cantamos nosso hino de despedida, leva tu contigo o nome de Jesus. Olhe, leve o nome de Jesus com você, como escudo contra todo o inimigo. Isso mesmo. Quando as tentações ao seu redor se somarem, suspire seu santo nome em oração. Quantos o levarão junto esta noite, dizendo, Deus, vou te amar, Senhor Jesus. Quero que vás comigo. Levantem as mãos bem alto agora. Isso mesmo. Deus esteja com vocês, meu irmão e irmã cristãos. Muito bem. Agora, enquanto cantamos a próxima estrofe, vire-se e aperte a mão da pessoa ao seu lado agora. Quero lhes perguntar algo. Vocês me amam? Digam, quero que façam algo. Há uma pequena divergência aqui no tabernáculo. Queremos ser um grande grupo amigável. Vejam, vamos apertar a mão de todos. Não demore muito tempo com uma pessoa. Apenas estenda a mão e vá a outro. Fico feliz do irmão estar aqui. Volte. Fico feliz da irmã estar aqui. Deus a abençoe. Aperte a mão de todos. Se quiser conversar, pode ir para casa e conversar. Mas vamos apertar a mão de todos. Está vendo? Vire-se e aperte a mão de todos. Então saia da igreja regozijando-se. Poderiam fazer isso?
Deus os abençoe. Enquanto inclinamos a cabeça, irmão Ruddle lá atrás, por favor, despeça-nos em oração, irmão Ruddle.